Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, sejam todos bem-vindos hoje à sessão ordinária do Conselho Penitenciário, dia 3 de setembro de 2025, presentes nesta sessão, conselheiro Júlio, conselheira Jane, conselheiro José Bremer, conselheiro Osvaldo, conselheiro Miguel, conselheiro Torsten, conselheiro Quinupa, presente também, justificando a sua ausência aqui, em virtude de uma licença capacitação, conselheiro William Zonato e os demais conselheiros em virtude de outros compromissos, conselheira Érica, conselheiro Vani, bem como também o conselheiro José Cal Garcia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sessão do Conselho Penitenciário. Bom, acerca de assuntos gerais, eu tenho uma notícia que a gente começou a relatar na sessão anterior, que se trata daquela solicitação junto ao gabinete para que nos veículos destinados ao Conselho fossem também, no atual e nos que forem cedidos, fossem colocados aqueles kits de iluminação e alarme sonoro. Qual que é a motivação disso, né? A motivação é porque nós, nos termos do artigo 29, inciso 7º do CTB, bem como da resolução, artigo 5º da resolução do COTRAN 970 de 2022, eu vou ler aqui primeiramente o artigo 29, inciso 7º do CTB, dispõe que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policionamento extensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as disposições. Aqui daí ele fala com relação aos dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente quando acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem na faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. A resolução do COTRAN, artigo 5º, fala aqui também as lanternas especiais de emergência, que emitem luz de cor azul, conforme anexo 16, ou cor vermelha ou combinação de ambas, poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento difuso, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Por que isso, né? Na verdade, é um critério de lei, como o Conselho também é um órgão de fiscalização, nós também temos a prerrogativa nos termos da legislação. Nós encaminhamos esse protocolo, que é o 24.402.929, dígito 9, para a ciência e autorização do excelentíssimo secretário. O parecer foi, por algum motivo, a pedido da direção-geral, foi encaminhada à diretoria-geral da CESP, a qual encaminhou o protocolo para a assessoria jurídica, e a assessoria jurídica pediu os documentos, né, relativos ao carro, que hoje está disponível para conseguiu terminar um aí? E aí o que acontece? A assessoria jurídica se manifestou, aqui da CESP, concluindo o relatório dela, de maneira desfavorável. Ela diz que os órgãos que velam dessa prerrogativa são aqueles apenas os de trânsito, que é um entendimento divergente do que os conselhos penitenciários a nível nacional, bem como a própria legislação, artigo 29, inciso 7º do CTB, e resolução artigo 5º, resolução COTRAN 970 de 2022, dispõe. Mesmo assim, eles optaram por a princípio, negar aqui a concessão e a autorização pleiteada. Vou ler aqui o despacho final deles, né? Diante do exposto, verifica-se que a atividade exercida pelo órgão competente requerente não se enquadra no rol taxativo do artigo 29, 7º da lei do CTB, nem do artigo 5º da resolução COTRAN, uma vez que a fiscalização ali contida, isso é um entendimento subjetivo aqui da assistência jurídica, né, aqui da CESP, mencionada, refere-se estritamente ao trânsito, conforme definição expressa no anexo 1 do Codex, que lá fala sobre fiscalização. Eles entenderam que a fiscalização é só em relação ao trânsito. Só que o artigo é muito mais expressivo e o alcance dele é muito maior. Nós temos, além do COPEN, nós temos outros órgãos de fiscalização do Estado
que não são só de polícia de trânsito, que detêm essas prerrogativas. Ou seja, eles fizeram um entendimento estrito sobre a legislação, falaram que nós não somos que pede ser um órgão de fiscalização, não se amoldamos no artigo, e em virtude de tudo isso, como presidente do órgão, eu fiz uma consulta paralela à PGE Paraná, citando o mesmo artigo jurídico, né? Citando as mesmas disposições. O protocolo não veio para nós, mas o entendimento preliminar já do Procurador do Estado, Vinícius Klein, agora do dia 1º de setembro de 2025, na informação da PGE número 530 de 2025, através do protocolo número 24.560.7628, dispõe o seguinte, vou ler para os conselheiros aqui a parte da análise, né? A análise diz o seguinte, a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 11, estabelece que a competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo que complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre as questões específicas. Nesse caso, os Estados, membros e Distrito Federal em tema de regulamentação de trânsito e transporte, cabe dispor apenas sobre questões específicas relacionadas aos interesses locais e somente quando houver delegação legislativa da União, operada por meio de lei complementar. Nesses termos, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou o Código de Trânsito, lei federal, que estabelece as diretrizes a serem seguidas em todo o território nacional, enquanto o Estado do Paraná, através de órgãos como o Detran Paraná e o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, podem complementar o CTB com leis, decretos, resoluções estaduais para gerir o trânsito dentro da sua jurisdição. Analisando as resoluções editadas pelo Estado do Paraná, constatou-se a resolução 082 de 2022 do CETRAN, que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos e autuação de trânsito de veículos elencados no artigo 29, inciso 7º do CTB. Ao dispor sobre a complementação do CTB, a resolução também considerou diretrizes enunciadas na resolução COTRAN 970 de 2022. Cita-se 2 artigos extraídos da resolução estadual. Nos termos do previsto do artigo 29, inciso 7º do CTB, os veículos destinados a socorro de incêndios, salvamentos de polícia, os de fiscalização e operações de trânsito, as ambulâncias e demais veículos destinados à segurança pública, é mais abrangente, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, sendo nessas condições inaplicáveis autuações de trânsito, e essa é a finalidade nossa, a esses veículos por se tratarem de circunstâncias que necessitam de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá risco concreto à vida de terceiros ou grande prejuízo em comunidade pública. Ocorrendo atuação por qualquer artigo do CTB, no caso exposto acima, caberá à autoridade de trânsito competente pela atuação arquivar o respectivo AIT, mediante solicitação formal da autoridade administrativa responsável pelo uso do veículo. O disposto no artigo 29, inciso 7º do CTB, se aplica a qualquer veículo, destinado a socorro de incêndio, salvamento, a serviço de polícia, da fiscalização e operação de trânsito, as ambulâncias e demais veículos destinados ou em uso da segurança pública, independentemente da propriedade e da categoria de registro do veículo. Assim, conforme a resolução estadual, os veículos de fiscalização possuem prioridade no trânsito. Entretanto, não há resoluções estaduais que tratem especificamente do uso de sinais luminosos em veículos de fiscalização. Portanto, ainda que a norma estadual não cite expressamente o uso de sinais luminosos pelos órgãos de fiscalização, é aplicável à legislação federal, sendo possível o uso de sinais luminosos em veículos de fiscalização do Conselho Penitenciário. Conclusão: desse modo, conclui-se pela aplicabilidade do artigo 22, inciso 11 do CTB e do artigo 5º da Resolução COTRAN número 970 de 2022 aos veículos do Conselho Penitenciário do Estado, por se tratar de órgão estadual de fiscalização. 1º de setembro de 2025, Vinícius Klein, Procurador do Estado. Isso aqui está agora no gabinete do Procurador-Geral, apenas para ratificar ou não esse entendimento exarado pelo Procurador do Estado, que vai contra, e de acordo com o entendimento desse Conselho, contra ao expedido pela assistência jurídica aqui da CESP, e a favor do que o Conselho Penitenciário pleiteou aí junto ao gabinete. Isso é para conhecimento geral de todos, a palavra está aberta ao conselheiro ou conselheira que queira se manifestar. Então foi concedido, doutor, é isso? Não, ainda não foi concedido. A CESP
por entendimento subjetivo próprio da assistência técnica aqui da assessoria do gabinete, entendeu que era inaplicável, porque ela disse que os órgãos de fiscalização têm que estar necessariamente ligados à operação de trânsito, o que vai contra o que está escrito na própria legislação e na própria resolução do COTRAN. A Procuradoria, em um protocolo apartado, separado, tramitando em paralelo, provocado pela presidência do Conselho, falou, a princípio, aqui decidiu pela conclusão, pela aplicabilidade, que sim, o Conselho Penitenciário é um órgão de fiscalização e detém as mesmas prerrogativas narradas no 29.7º do CTB, bem como na resolução do 970 de 2022, artigo 5º da COTRAN. Ou seja, agora nós temos que aguardar esse protocolo vir para cá apenas para dar ciência para o secretário que sim, nós somos um órgão de fiscalização e temos essas prerrogativas. Isso é aquilo que a gente disse lá atrás, a gente sempre tem que estar mostrando e dizendo por que existe o conselho, né? Mesmo a legislação expressamente, dizendo expressamente, bem claro, porque imagina. A burocracia ainda vai longe, não? Isso vai longe. Mas faz parte. Então, eu só trouxe os conselheiros aqui para que tomem ciência, né? Que a guerra ela é todo dia, né? Diária, e a gente tem que vir aqui todo dia pleitear pelo aquilo que a gente entende que é o mais correto, né? E sem a interpretação aqui extensiva da lei, né? Porque está bem claro, os órgãos de fiscalização. Ninguém precisou inventar nada, né? Está bem disposto ali no artigo de lei da resolução do COTRAN. A palavra ainda está aberta. Boa tarde a todos. Presidente, o senhor me ouve? Vocês me ouvem? Perfeito, conselheira Érica. Então tá. É porque eu estou no celular e no celular o aplicativo, não sei o que acontece, que eu não consigo vê-los. Eu só consigo ouvi-los. Não aparece a possibilidade de... Só se eu entrar sem o áudio. Daí aparece o vídeo. Senão eu tenho que escolher. Então, só para dizer que eu estou aqui, estou participando, mas não consigo, infelizmente, vê-los hoje. Ok, já está consignada a presença da conselheira Érica e também do conselheiro Vani. Está com a palavra, conselheira. Presidente, aproveitando, fiquei preocupada com aquela ata, não sei se houve possibilidade de correção, de alteração, né? Ainda não, né? Porque acho que eu não recebi de volta para assinatura. Já fizemos a correção, já encaminhamos aos conselheiros e conselheiras para ciência e assinatura novamente, mas já fizemos então a retificação. Tá bom, eu vou olhar então ainda hoje. Tá, joia. Até Obrigada. esse seria de nada, conselheiro. Esse seria o próximo tema, então avisamos todos os conselheiros que nós fizemos uma retificação na ata do dia 20, e também foi colocado para a ciência novamente e verificação por todos os conselheiros e conselheiras que estavam presentes na última sessão, no sistema e-protocolo. A palavra ainda está aberta. Não tendo quem queira se manifestar, já passo a palavra, então, ao conselheiro Júlio, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, para proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Senhor presidente, eu não tenho nenhum manifesto a apresentar desta vez. Todos já foram apresentados na sessão anterior. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Júlio. Passo a palavra, então, conselheiro Oswaldo Júnior. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro. Obrigado, presidente. Boa tarde aos que eu ainda não cumprimentei. Também hoje não temos nenhum. Os dois que eu tinha distribuídos para mim já foram votados, lidos e votados na semana passada, semana retrasada, né, na reunião passada. Então, agradeço a todos e obrigado. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro Vani, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Vani. Muito obrigado, senhor presidente. É um tempo em que cumprimento a todos os demais conselheiros, uma satisfação imensa. Nesse momento, eu não tenho relatoria nenhuma, senhor presidente. Então, somente quero justificar, na sessão anterior, eu estava fora de casa e sem o notebook, e deu problema também, como da conselheira Érica, no celular, né? Mas a minha manifestação em relação ao procedimento anterior foi encaminhada ao senhor presidente. Na realidade, era um procedimento, pedido de liberdade, livramento condicional,
que era tão somente para conhecimento, porque já tinha sido concedido com manifestação favorável do Ministério Público. Então, aqui só justificando, né, e como já foi encaminhado, né, enaltecer esse problema que tivemos na sessão anterior. Era isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Vani. Passa a palavra, então, ao conselheiro Miguel Estrada, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Pois não, senhor presidente, boa tarde. Ao contrário do conselheiro Vani, eu fiz a apresentação, entretanto, não fiz o envio. Vou providenciar imediatamente, senhor presidente, o envio desses que eu havia feito o relatório. E para apresentação nessa data não tem nenhum encargo, senhor presidente. Muito obrigado. Tá ótimo, conselheiro Miguel, obrigado. Passa a palavra, então, à conselheira Jane, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vinda, conselheira Jane. Obrigada, presidente. Não tenho nada, nenhum relatório a fazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passo a palavra, então, ao conselheiro José Bremer, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Bremer. Obrigado, boa tarde a todos novamente. Eu creio que... Eu não tenho certeza se eu já apresentei esse relatório, mas eu estou em dúvida. De qualquer forma, eu vou apresentar, porque é uma mera ciência. Mas eu acho que não apresentei. Se apresentei também, o presidente tem como ver aí se eu já apresentei, presidente? Tem qual que é o do Donizete Antônio Cenas? Isso, acho que já apresentei, né? Esse não, conselheiro, esse é para essa sessão mesmo. Ele já foi, desculpe, ele já foi apresentado, só faltou ser encaminhado também. Ah, tá. Então só falta encaminhar, certo? Isso mesmo. Ele foi apresentado na sessão do dia 20/8, só falta o encaminhamento. Então, pronto, só devo isso. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Bremer. Só um instante, por gentileza. Passo a palavra, então, ao conselheiro Torsten, se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Obrigado, senhor presidente. Eu não lembro se consegui cumprimentar os demais conselheiros no início da sessão, porque eu estava acessando ainda aqui o sistema. Então, boa tarde a todos os conselheiros. Não tenho nenhum relatório a proferir nesta sessão, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Torsten. Passo a palavra, então, ao conselheiro Antônio Marcos Quinupa. Seja bem-vindo, se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Boa tarde, senhor presidente, aos demais nobres conselheiros. Eu tenho para relatar, senhor presidente, mas eles não estão aptos para essa sessão ainda. Mas assim que os relatórios estiverem emitidos, eu encaminho por e-mail e relato na próxima sessão. Obrigado, conselheiro Marcos Quinupa. Passo a palavra, então, ao conselheiro André de Toledo, se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Vocês estão me ouvindo? Perfeito, conselheiro. Ótimo. Eu também estou tendo um probleminha aqui eu normalmente entro utilizando a câmera do celular aqui, mas ele não está entrando a imagem aí também. Então, vou aparecer apenas só a minha voz, tá? Eu teria, para apresentar aqui, fora uma ciência, outros 2 livramentos condicionais, né? Sendo que um deles seria apenas a mera ciência, porque já foi concedido. E outros 2 em que foi indeferido o pedido de livramento condicional, né? Por supostamente não terem cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos. Eu só vou apresentar hoje esse da ciência, porque eu estou tendo uma dificuldade de encontrar todos os documentos de comprovação dos requisitos, né? Do dias e das justificações com relação a dias específicos
do uso da tornozeleira, enfim, porque eles se encontram em regime harmonizado, né? E também um que, de fato, não estava mais utilizando, porque o próprio juízo ele determinou que se tirasse a tornozeleira, no entanto, ele pediu a justificação quanto aos dias que não teria, enfim, nos dias que já teria tirado a tornozeleira e, portanto, estaria descumprido, mas o sistema apontou ali dias que ele não teria justificado. Quanto à ciência, é o processo do Alexander Pereira Kawaguchi, né? Que proveniente da Vara de Execuções Penais, da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cascavel, né? E conforme decisão que concedeu o livramento condicional, porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 83, Código Penal, inciso 5. Tendo como marco temporal para o requisito dia 13/5/2025. E ressalto que, não obstante os documentos juntados ao processo, cabe a este Conselho Penitenciário apenas se manifestar pela ciência da concessão dos benefícios, eis que remetido a este órgão em razão da decisão que já concedeu a benesse. Então seria esse, e eu vou apresentar os demais na próxima sessão. Obrigado. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Muito obrigado pela presença. Ótimo, eu que agradeço. Só um instante. Os conselheiros, então, aqueles que puderem encaminhar os que estão pendentes, né? Apenas, para a gente poder já dar baixa no sistema seu. Aqueles conselheiros aí que tiverem aquelas pendências, se vocês puderem encaminhar para, principalmente o seu, porque ele tem prazo para cumprimento, geralmente o juiz está dando 10 dias, no máximo 15, e fica aquela pendência no sistema do Conselho Penitenciário. Aí eu vou pedir a gentileza, vou reencaminhar no grupo novamente, e em virtude de não termos nenhuma colaboradora ou colaboradora aqui a mais no Conselho, né? A senhora Daiane, que estava, mudou de setor, não continuou com a gente junto ao Conselho. Nós vamos tentar fazer a distribuição dos procedimentos aos conselheiros, e cada um vai receber uma carga de 2 relatórios de inspeção, mas aí a gente vai colocar o prazo na lateral, para que os conselheiros não façam tudo de uma vez. Vão receber, por exemplo, dois relatórios de inspeção para fazer o parecer. Um é para essa próxima sessão, o outro é só para outra sessão, para não ficar pendente, sabe? Então a gente distribui logo e fica na carga dos conselheiros e conselheiras. E também aproveitando aqui, a conselheira Luana, também justificando a sua ausência à sessão, em virtude do outro compromisso, ela ia se atrasar, mas pode ser que não dê tempo dela chegar aqui junto a essa sessão. Bom, a palavra está aberta ao conselheiro e conselheira que queira se manifestar. Senhor presidente, Vani, posso falar? Claro, está com a palavra. Pessoal, nobres conselheiros, eu estou por deveras indignado com a falta de apoio que nós estamos sentindo por parte do escalão superior da Secretaria de Segurança Pública. É um absurdo isso, o presidente não ter alguém que possa auxiliar ele para fazer a distribuição de processo dos feitos aí para nós, né? Não sei, estava pensando aqui em todos os conselheiros assinarem uma moção pedindo providências ao secretário, por causa da dificuldade que tem, em razão do acúmulo de feitos que vem, porque a presidência não está podendo contar com o apoio de alguém para assessorá-lo nesse sentido. Seria uma manifestação de todos os conselheiros, senhor presidente, não é isso especificamente nesse sentido. A palavra está aberta, conselheiro Vani. Era isso que eu tinha só para ponderar junto aos conselheiros aí. Senhor presidente. Está com a palavra, conselheiro Miguel.
eu acho que seria de grande valia, senhor presidente, tendo em vista que sempre, embora o senhor tenha solicitado o pessoal para a logística necessária para o bom andamento do COPEN, eu acredito que, como os membros do Conselho são representantes de diversos órgãos e unidades, poderia ser que tivesse, de repente, um resultado a favor para que nós tivéssemos esse pessoal lotado para o apoio ao senhor presidente, à secretaria, para o bom andamento do serviço, senhor presidente. E meu apoio, sim, eu acho que seria de grande valia tal procedimento. É isso, presidente. Obrigado, Boa tarde a conselheiro. todos. Mais uma vez, eu ratifico a manifestação do conselheiro Vani e do conselheiro Miguel. Acho que temos que fazer, sim, essa manifestação. Sou a favor. Bem, doutora. Bem? André, aqui da Seju, né, concordo também com essa manifestação, mas que só se a gente poderia colocar outras questões materiais, né, que o Conselho vem sentindo falta, né, não só de pessoal, mas de outras questões aí para a gente melhorar a atuação deste Conselho. Mas é isso. Senhor presidente, uma ideia. Nós temos no Departamento Penitenciário do Paraná uma equipe que trabalha, os terceirizados lá, não sei se é esse o nome que dão, terceirizado. Não poderíamos a gente solicitar ao DEPEN, a nossa diretora do Departamento da Polícia Penal, alguém que viesse dar essa colaboração, porque o que nós estamos vendo aí já há mais de 2 anos é falta de interesse aí das autoridades compostas, né? Porque está demorando demais, né, presidente? Eu acho que isso aí não é uma questão de não ter recursos, ou eu acho que é um pouquinho de falta de vontade. Eu acho que, como disse o ilustre doutor Vani, isso eu acho que é um pouquinho de falta de interesse aí do pessoal. Parece-me que não levam a sério aí o Conselho Penitenciário, né, previsto em lei, e o colegiado tão rico, né? E me parece que eles não estão levando muito a sério o trabalho do Conselho Penitenciário. Eu acho que nós temos que pedir alguém. Eu acredito que o DEPEN esteja mais próximo de solicitar alguém nesse sentido para vir, pelo menos aí, por um período, né, resolver as necessidades que o presidente tem. Não sei, eu posso talvez estar me elucubrando, mas não seria interessante dar uma tentada, senhor presidente? O problema, senhor presidente, o problema, nobre conselheiro, é que tem previsão legal disso daí. Tem previsão legal disso daí. Na realidade, para mim, se trata de omissão da secretaria responsável por isso. É só nesse sentido. Eu também gostaria de incluir aí a seguinte coisa: o Conselho está vinculado à Secretaria de Segurança Pública, correto? E o DEPEN, ele é uma diretoria, né, um departamento. E quem teria a palavra final seria a CESP, de fato, né? Então, acho que deve ser feito diretamente para o secretário de Segurança Pública. Acontece que já foi feito várias vezes e não houve retorno. E como o DEPEN opera com terceirizados, pessoas que prestam serviço, acredito que seja por lá. Aí, de lá, para o secretário autorizar, acho que seria um pouco mais fácil. Porque se ir direto no secretário, nós vamos esbarrar numa série de, como disse o ilustre doutor Vani, uma série de omissões aí. Então, infelizmente, é uma questão de boa vontade, é uma questão de, poxa, é previsto em lei e não está se fazendo, por quê? Ninguém sabe responder por quê. As autoridades constituídas não respondem por quê. Algum problema contra o Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, com 100 anos de vida, tantas pessoas nobres já passaram aqui, Dário Zepin, e entre outros tantos. E aí o Maurício Kini, tantos outros passaram por aqui, e o respeito que nós temos pela classe.
Será que nós, como conselheiros, vamos ficar... Eu me esforçaria em ir uma vez por semana em colaborar com o presidente e dar meu trabalho gratuitamente. Mas nem isso eu acho que eles aceitam. É complicado isso, doutor Vanil, o senhor tem toda a razão quando o senhor se manifesta, e o cidadão que se manifestou agora dizendo que é o secretário de Segurança. Mas o secretário de Segurança está tudo na mão dele, ele não faz nada. Então, vamos cutucar por um outro lado para ver se consigamos ter alguma coisa em retorno. Se lá tem terceirizado e a Secretaria de Segurança não opera com terceirizado, então vamos ao DPEM, tem terceirizado, pega alguém de administrativo, coloca a trabalhar, e aí depois a ponte de acerto é uma diretoria da Polícia Penal, é a Secretaria de Segurança Pública. Porque nós não temos nem carteira para identificação, não temos nem documentos de identificação, que foi pedido um valor irrisório para comprar isso aí, até hoje não foi acatado. Eu acho assim um absurdo. E o doutor Vani tem toda a razão. É isso aí mesmo, é omissão. Ponto. Antes de passar a palavra ao conselheiro Torsten, eu só gostaria de mencionar que nós temos já o protocolo em andamento, 24.322.202/8, que foi pedido a contratação de terceirizados para a prestação de serviços continuados e assistência administrativa, que é esse que está na tela, que em virtude das atividades do Conselho não estarem andando, né? Isso foi feito dia 15 de julho, passado agora, que a gente solicitou a contratação de 2 terceirizados, e o contrato da CESP com a Produserve está suspenso porque a empresa concorrente embargou o contrato, ou seja, ele está bloqueado e não pode ser finalizado para ceder os terceirizados ao Conselho Penitenciário. Da mesma forma, antes da saída da senhora Daiane, que estava aqui, nós solicitamos também, então, a reposição dos estagiários. Isso está parado na DG, foi cobrado hoje, novamente, da DG, inclusive depois da reunião, já tem outra reunião com o assessor para verificar o porquê que está parado, com relação a ceder o estagiário novamente para as atividades do Conselho. E só respondendo ao conselheiro Júlio, também nós já abrimos com a diretora-geral da Polícia Penal, ou até mesmo com outro órgão, se há possibilidade de ceder alguém. As pessoas não estão querendo vir até a SESP porque elas vão ter um gasto maior com alimentação e deslocamento, e como aqui ainda não tem cargo de comissão, eles não têm interesse em vir trabalhar junto ao Conselho Penitenciário. É lógico, né? Por isso que nós temos aquelas 2 propostas, inclusive a 16.092.799, que trata do jeton aos conselheiros e conselheiras, que eu até coloquei no grupo, e aqui somente só para poder ratificar aquilo que foi dito lá no grupo, nós tivemos aprovado, em paralelo com o nosso projeto, a lei que regulamentou, e aqui até estendeu aos conselheiros e conselheiras lá da educação, o pagamento de jeton e também de uma gratificação específica para o presidente do Conselho, que através de decreto 3398, de 12 de setembro de 2023, que estava em trâmite junto com o nosso na época, que fixou valores de jetons destinados aos membros do Conselho Estadual da Educação, no valor de R$600 por sessão, bem como ao pagamento ao presidente do Conselho, o direito à gratificação mensal prevista naquela legislação. Nós estamos com o nosso protocolo que estrutura ao Conselho Penitenciário na Casa Civil, no setor de anteprojetos, que é o protocolo, deixa eu só verificar aqui, só um instantinho, para passar para os conselheiros com razão, 19.199.092, dígito 7, também em trâmite, está lá aguardando deliberação da Casa Civil, 19.199.092, dígito 7, que cria, dentro da estrutura do Conselho, cargos vinculados ao Conselho Penitenciário. Quando ocorreu o caso de, sendo aprovado, vem alguém e pega o cargo para si ou leva para outro lugar, destinação específica, está parado lá na seção de anteprojeto da Casa Civil, e também o protocolo 16.092, que trata do jeton, que inclusive já teve andamento e está na PGE agora, para verificação novamente das modificações que foram feitas, para andamento em relação ao pagamento de jetons. Por que isso andou do jeton? Né? Porque nós pedimos uma audiência específica com o diretor-geral da Casa Civil, Dr. Michael, ele não pôde atender no momento, pediu para que a gente oficiasse através da CESP,
nós provocamos aqui o gabinete, mandamos o ofício pedindo essa diligência oficial e o protocolo deu andamento aí do Jatons, pelo menos. Então, ele já saiu, foi para a Casa Civil, já foi para a PGE. Vamos aguardar agora o parecer PGE conclusivo e o andamento. Então, nós estamos aí à beira de se aprova tudo que foi pedido ou se reprova tudo aquilo que foi pedido. Nós estamos nessa situação no momento, bem delicado. Então, está em trâmite. Presidente, esse expediente, é que não dá para ver direito no meu computador, esse aqui é sobre o pedido de... Esse aqui de terceirizado. Terceirizado. Tá. E dos estagiários que têm previsão legal? Também, eu vou colocar aqui na tela para os conselheiros e conselheiras. Porque se tem previsão legal e eles não estão atendendo o pedido, eu acho que o certo seria todos nós assinarmos um expediente, né, em razão do pedido formulado pela presidência ao secretário da Segurança Pública que cumpra o dispositivo legal para poder o bom andamento do serviço. A gente pode fazer um expediente muito bem feito aí, em razão até das colocações do presidente, do conselheiro Júlio, né? Pelo menos um pouco de dignidade para nós conselheiros, né? Nesse sentido. Isso, essa previsão legal está no artigo 10 da Lei Estadual 12.317, de 98, conselheiro Vani, que diz o seguinte: a Secretaria colocará à disposição do Conselho Penitenciário a estrutura necessária ao seu funcionamento regular, fornecendo pessoal, sede e suporte administrativo. Isso aqui eles já sabem desde 2019, que são os pleitos que estão em andamento. O protocolo do Jeton está em andamento desde 2019. O protocolo da estrutura está em andamento desde 2019 e foi ratificado por 2 vezes através dos outros protocolos, sabe? Então... A minha vontade, presidente, é de ir pessoalmente lá e falar no ouvido do secretário que ele não tem consideração nenhuma, ou que o diretor-geral dele não está dando ouvido para isso. Só que daí, né, fica um super desagradável. Eu acho que se a gente fizer um expediente, né, reivindicando isso, todos nós, conselheiros, assinaremos, presidente. Não sei, acho que todos os conselheiros se propõem a assinar isso tão somente para poder ter um pouquinho mais de dignidade no trabalho no dia a dia. É nesse sentido. Conselheiro, e no governador nem pensar, né? Esse expediente foi encaminhado diretamente para a ciência do governador, conselheiro Júlio. Mas não, eu digo nós presencial, pessoalmente. É que, veja, vamos dizer assim, né? Nós temos, por mais que a gente seja nomeado pelo governador, nós estamos todos subordinados à estrutura da CESP. No dia seguinte está todo mundo demitido. E a CESP é o que, em tese, deveria fazer. Claro que a gente faz a parte política, né? A parte política entra em contato com a Casa Civil, faz o embargo junto à governadoria. Só que existem prioridades que vão sendo passadas na frente. Por isso que a gente está aqui ressaltando. A moção citada pelo conselheiro Vani pode ser que colabore, ajude, se todos os conselheiros assinarem, se assim concordarem, claro. Né? Existem já os protocolos, todos já estão em andamento, todos já foram ratificados aqui por mais de uma vez, né? Já é de conhecimento no público e notório aqui da CESP também, de todos os presentes. Dito o protocolo que abriu a nossa sessão hoje, foi negada uma coisa que, obviamente, está citada em lei e é permitido, e a assistência jurídica aqui da CESP interpretou uma legislação que é específica de uma maneira diferente, onde vem a PGE Paraná dizendo não, o Conselho tem razão e atende aos critérios para essas prerrogativas. Então, são coisas assim. A gente tem que estar discutindo juridicamente e informando. É como se fosse a primeira vez. Quem os conselheiros mais antigos, sabe, toda hora a gente está aqui dizendo por que está aqui, né? Infelizmente. E nós estamos numa mudança, a possível mudança política aí de cenário político de governo, onde tudo pode mudar, né? E os conselheiros ficam. Entra e sai com o secretário, entra e sai diretor, os conselheiros continuam por causa do mandato, né? Essa é uma benesse, mas também a gente tem um prejuízo aí no sentido de que não conseguimos dar às vezes o prosseguimento como poderíamos dar, né? Da estrutura. Certo, presidente, é que essa moção, eu vejo bem, eu assinaria como conselheiro representando o Ministério Público do Estado do Paraná. Os outros conselheiros assinariam a razão do que estão representando. Eu teria argumentos daí
se não fosse acolhido o nosso pedido de demissão, eu teria argumentos para chegar para o meu procurador-geral e dizer para ele, olha, não tem condições de trabalhar lá, o Ministério Público tem que ter um representante, mas lá é uma porcaria, eles não dão auxílio nenhum. Eu falaria isso para ele. A Secretaria de Segurança Pública está se negando a dar, a gente tem dificuldade para receber a carga de processo e tudo mais. E a presidência fica sofrendo lá, porque atrasa todas as manifestações. Então, eu acho que daí o meu procurador-geral, tenho certeza que falaria com o governador e cobraria do secretário de Segurança Pública com mais firmeza também, é nesse sentido. Né? Assim como o nosso ilustre conselheiro José Orlando, né, lá no Tribunal de Justiça. Ok. Antes de passar a palavra para o conselheiro José Bremer, passa a palavra para o conselheiro Torres, que pediu a palavra antes. Não, eu só queria manifestar que é favorável à proposta do conselheiro Evani e dizer que estou à disposição para consignar aí a manifestação, sem problema algum. Até mesmo porque a gente vê estruturas públicas sendo criadas no âmbito da administração penitenciária, e você está aqui a Fundação de Apoio à Segurança Pública, que foram criados cargos aí vultuosos, dentro de uma apresentação com um tempo bem mais curto, né, do que a própria tempestividade do pedido do Conselho. O Conselho fez um pedido já, o presidente citou, 2019. A Fundação de Apoio à Segurança Pública foi sugerida muito tempo depois, ela já está vigorando. Aliás, até é interessante a gente buscar saber o que é essa fundação, porque eu confesso que eu li os detalhes da Fundação de Apoio à Segurança Pública, trata muito de apoio à administração penitenciária, e se confunde com muitos setores. Eu não sei se não existe uma sobreposição aí de funções com salários vultuosos ali apresentados. E já tem gente ganhando salário lá, entendeu? Sem apresentar um relatório técnico para a gente saber o que está sendo proposto de apoio às unidades penais, porque a gente vê os relatórios sendo propostos aí pelo Conselho da Comunidade, os relatórios de pessoa prévia, sem melhorias técnicas nenhuma. Pelo contrário, a gente vê falta de efetivo, superlotação, falta de qualidade da prestação do serviço penitenciário. Então, tudo isso é muito preocupante. Somado a todos esses fatores, é isso que o conselheiro Evani fala. A gente, às vezes, não tem um apoio administrativo, a gente está falando de um agente administrativo para ajudar na carga, no básico do básico, da carga do processo, para a gente poder dar resposta, inclusive ao Poder Judiciário, que nós temos um representante no Conselho Penitenciário. Então, eu vejo muito preocupante isso daí. A gente precisa tomar realmente providência. Há um tempo já foi bem elástico o tempo para que houvesse uma resposta, né, da Secretaria de Segurança Pública, se é o DPEM que vai dar o suporte por conta da temática, se é o fundo penitenciário, se é essa fundação que foi criada agora, a gente não sabe, mas a gente precisava de uma resposta para que a gente, porque o Conselho, né, em função da sua existência e de todas as instituições que congregam e trabalham diariamente aí, e se reúnem quinzenalmente para dar as respostas necessárias, tivesse um mínimo de respeito e consideração, né? Eu vejo dessa maneira também. Concordo, estou à disposição para consignar meu apoio nessa solicitação da maneira que foi proposta pelo conselheiro Evani. Conselheiro Bremer está com a palavra. Obrigado, conselheiro Torsten. Obrigado, senhor presidente. Como ao longo do tempo eu pelo menos não vou lembrando muito dos expedientes já remetidos pelas outras funções que a gente exerce, eu gostaria de saber o seguinte, presidente. Eu vi ali que nós temos pedido de estagiário, o senhor falou estagiário, tá? E este pedido que o senhor colocou na tela ali foi de terceirizados para atuar como assistente administrativo, certo? Nós temos pedidos de estagiários e assistentes administrativos? Isso, estagiários, assistentes administrativos temporários, que são a nova gestão do governo, né, trabalhar com temporários através de contratos aí de licitação, Produserve, etc., né? Então, ou até mesmo ceder outro funcionário de outra instituição para que possa vir trabalhar junto ao Conselho Penitenciário também. Então, eu pedi de 2 temporários, estagiários nós pedimos quantos, presidente? Estagiário nós pedimos 2, no mínimo 2 estagiários. Tá.
E com relação, não lembro qual conselheiro perguntou, outras questões materiais. Nós temos, além dessa questão de pessoal, temos outras questões materiais, fora o jeton, etc., e fora o que foi pedido lá, que foi indeferido agora. Sim. O que foi definido agora, claro, eles mandaram para a ciência do Conselho, nós pedimos a aplicação do artigo 29, inciso 7º do CTB, cumulado com a resolução 970 de 2022, artigo 5º, que é a instalação de luzes intermitentes e alarme sonoro nos veículos do Conselho. Por quê? Por causa das prerrogativas desse artigo, né? Então, tirante isso que daí a questão a ser resolvida, se vai ser deferido com a prolongação. Então, a questão de questões materiais, nós só temos os pedidos estagiários e temporários, certo? Nós temos daí pedidos materiais, nós temos veículos que foram solicitados também. Certo. Veículos. Nós temos daí, depois de aprovadas as duas legislações que foi citadas, a sede própria, porque não tem como ter sede agora se não tem ninguém na sede, né? Veja, eu vou dar um exemplo aqui, claro, meu, na qualidade de presidente. Eu, como presidente, desde 2019, deveria, pelos termos da 6174, estar galgando uma gratificação extra por estar fazendo a função extra, que é superior a que eu fui destinado no serviço público. A gente está tentando isso de uma forma política, de toda forma, tentar conseguindo. Então, eu trabalho em dois setores, assim como os demais conselheiros. Um trabalho no Ministério Público, trabalho no Conselho, trabalho na magistratura, trabalho no Conselho, está aposentado, trabalha no Conselho, está lá na SEF, está no Conselho, né? Só que o presidente tem o ônus ainda de ter que dirigir, chefiar e gerenciar toda a questão aqui interna do Conselho Penitenciário. E é isso, por estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu trabalho, por exemplo, na minha função fim, hoje na Polícia Penal, na Corregedoria Geral. Então, você é nomeado hoje para PADs, para sindicâncias, para investigações preliminares, onde eu não consigo me dedicar 100% ao Conselho. Mas, mesmo assim, eu tento da melhor forma para dar andamento, pelo menos, às questões mais urgentes, a fazer as distribuições, senão nós não temos aqui o que fazer no Conselho, né? A vir a fazer as distribuições, a solicitar aquilo que foi previamente estipulado em lei, que são o pessoal, a sede, a estrutura física e material ao Conselho. Saindo da reunião agora aqui, estou indo pedir os cartões novamente corporativos dos conselheiros, porque sem eles ninguém vai conseguir fazer diligência fora do estado, fora da capital, porque precisa ser pago a diária no cartão dos conselheiros, aqueles que não têm, para que eles possam se deslocar de um lugar para o outro em território brasileiro ou até mesmo no estado do Paraná. São essas coisinhas básicas, vulgarmente falando, é um papel toalha no banheiro aí para enxugar a mão, que é normal, lava a mão precisa, é uma coisa básica, tem que ter, né? O restante é preciosismo, mas isso é o básico para o funcionamento do Conselho hoje. Entendi. Eu tenho uma sugestão a fazer, para propor, e é o seguinte: eu tenho reuniões semana que vem com o secretário de Segurança por demandas do Judiciário e tenho sistematicamente tido contato com o Coronel Hudson. Também tenho reunião na semana que vem com o Michael por conta dessas demandas de segurança pública afetas ao Judiciário. O que eu sugeriria? Se o presidente concordasse com a anuência dos conselheiros, eu sugiro que o conselheiro me remetesse esses expedientes já enviados, fora o da preferência de sinal, que aí nós vamos ter que resolver, né? Esse já teve decisão, mas com relação aos outros, se todos concordassem, eu gostaria de ter acesso a esses expedientes, e todos eles relativos a estágio, etc., etc., e se todos concordassem, eu me aproveitaria deste acesso nas reuniões e conversaria diretamente com o Michael, no caso das questões que estão arquivadas na Casa Civil, e com o Coronel Hudson, das questões relativas à Secretaria de Segurança. Eu me disponho. Então, se concordarem, eu sugiro que aguardem essa reunião, se todos concordarem, e o resultado, para remeter o ofício, conforme sugestão já feita. Então, é o que eu sugiro. Eu me disponho a fazer isso, porque eu já tenho a reunião, então eu vou tratar de outras coisas, e ali, já no final da reunião, eu tenho um pouco dessa entrada, desse contato, para poder conversar sobre isso em separado com eles.
É a minha proposta. Eu vou colocar em votação. O Conselho da Comunidade se manifesta favorável. Ministério Público no mesmo sentido, conselheiro Brenner. Mais conselheiros? Também, de igual forma. Certamente. Pela Defensoria também favorável. Eu fiquei na dúvida se ia ser feita a enquete ou não. A DPU Apoiado também, pela DP. favorável. Pelos Pela policiais DP, penais favorável também. também. Favorável. Da sociedade civil, favorável também. Ok, então. Eu gostaria de saber se aí, antes da aprovação, se me concedem aí pelo menos 10 dias em virtude do feriado, para ter esta conversa e depois ainda ver se temos resultado. Pode ser? Com certeza, conselheiro Brenner. Na próxima reunião, de qualquer forma, o resultado eu já vou passar para o presidente e ele passa para os senhores. Ok. Só então, deixando até para os demais conselheiros, nós temos então as duas demandas que já foram pedidas até a audiência com os conselheiros entenderem, né? Politicamente falando aqui internamente a CESP. Nós temos as duas demandas principais, que é o 16.092.799 e o 19.199.0927, que trata sobre a estrutura interna do Conselho e o pagamento de jetons, que foi pedido uma audiência junto ao Dr. Michael, da Casa Civil, que é o diretor-geral hoje, porque na CESP, a princípio, estava tudo ok, e aí foi pedido para que fosse impulsionado isso lá novamente. Ficou aquilo lá, estava tudo andando por aqui, e de repente mudou o jogo, a gente teve que pedir lá de novo. Nós pedimos, e a Casa Civil pediu informações por que estava parado aqui. Então, aqui foi um dos protocolos, que é esse caso do Jeton, que é o 16.092.799, já foi dado impulsionamento, já está em trâmite, o coronel, inclusive, já assinou, o coronel Hudson, encaminhou para a Casa Civil destinou a PGE para a verificação jurídica do pedido. Eu já havia verificado, houve uma pequena modificação à solicitação deles, está novamente lá parado, que é o que foi citado na ata, então. E o 19.199.092, dígito 7, que trata sobre estruturação interna, está na Casa Civil, no setor de anteprojetos também, que depende do impulsionamento, que é dizendo, o Dr. Marco falando antes, através do secretário, o Dr. Ortega, vai andar um procedimento enquanto acabou, assim como outros, só para os conselheiros e conselheiras entenderem. Isso Presidente, a Érica aqui. Oi, conselheira Érica. Só um detalhe. Eu não me lembro de cabeça o número, mas tem aquele da estruturação interna que exclui a DPU MPF, né? Esse segundo, não é? É o 16.092.799. Primeiro, o mais antigo. O primeiro. Eu só deixo, como tem muitos conselheiros mais recentes, né? Esse projeto, ele exclui algumas cadeiras do Conselho, inclui outras, e dentre as excluídas encontra-se a DPU e o MPF. Na época, nós nos mobilizamos e fomos conversar com a Casa Civil sobre isso, inclusive, tanto a DPU quanto a MPF. E, pelo menos naquela ocasião, né, a assessoria da Casa Civil disse que não haveria possibilidade da exclusão desses dois órgãos, mas estamos aguardando também. Certo, só para lembrar, né? Uhum. Isso, até para esclarecer para os demais conselheiros, na época, a pedido da própria na Casa Civil, na época, né, havia sido solicitado no projeto a retirada de algumas das cadeiras, e foi feito esse embargo direto aí, até aqui de gabinete, né? A doutora Érica está presente, já ressaltou aqui para nós, para que fosse dado andamento. Mas isso a gente tem que bater em cima já na sequência, ou concomitantemente, né, através até de emenda, para, se dentro da possibilidade, manter aí a presença das cadeiras que sempre participaram com a gente, que é do Ministério Público Federal e também da DPU. Bastante interessante. E, na época dos fatos, só um instantinho, conselheiro doutor, na época dos fatos, até a Casa Civil havia pedido as cadeiras para ela, para que ela indicasse
quem ela quisesse, até mesmo do Ministério Público Federal e da DPU. E da mesma forma, depois foi feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública em relação a essas cadeiras em específico. Tá com a palavra, conselheiro Torsten. Rapidamente, desculpe, Torsten. Conselheiros, eu tenho que sair porque, conforme eu já coloquei no bate-papo público para me justificar, eu tenho uma reunião que já começou às 15 horas que eu não posso faltar. Qualquer novidade, o presidente, o senhor me atualiza. Muito obrigado a todos. Bom Obrigado, trabalho. conselheiro. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Remessas, tá bom? Até logo, um abraço, tudo de bom. Até. Conselheiro Torsten. De uma forma bem direta, o Conselho Penitenciário é o conselho mais antigo, do estado do Paraná. E até meio que chovendo uma olhada, mas fazer a defesa do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União são órgãos ligados diretamente à execução da pena e da questão penitenciária, visto inclusive que nós temos presos vinculados a processos federais que estão sob custódia no sistema penal ou estão sob monitoração eletrônica, sendo assistidos pela estrutura penitenciária regional. Então, é importante a gente fazer esses ressaltos e afirmar esses posicionamentos para a gente não perder o histórico dos acontecimentos e dos registros, para que os protocolos sejam devidamente tratados. Obrigado, conselheira Érica, por ter trazido essas informações. Vou colocar em votação para que os conselheiros assim deliberem a questão com relação à autorização para que o conselheiro Bremer possa fazer essas deliberações junto ao Dr. Michael e também ao secretário de Estado. Só um instantinho. Bem básico, então, a atuação para verificação das questões do Copim Paraná junto à Casa Civil, feita pelo conselheiro José Bremer. Os que concordam, votarem conforme a enquete, aí, conforme cada um entender que é necessário. Eu vou colocar em votação. Está, então, aprovado por unanimidade. A autorização para que o conselheiro Bremer possa também, junto à reunião dele, deliberar com o Dr. Michael e com também o Coronel Hudson acerca das questões pendentes do Conselho Penitenciário. Obrigado. A palavra ainda está aberta, o conselheiro e conselheira que queira se manifestar. Antes, só quero dar as boas-vindas aqui à conselheira Luana também e passar a palavra para ela, se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheira Luana. Boa tarde a todos. Presidente, eu não tenho nenhum parecer, nem relatório para ser submetido para os demais membros. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, conselheira Luana. A palavra está aberta ao conselheiro ou conselheira que queira se manifestar. Conselheiro Torsten, está com a palavra. Senhor presidente, estudando esses assuntos, como eu citei a Fundação de Apoio à Segurança Pública, recém-criada no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, eu visualizei que muitos da constituição daquela instituição, dessa nova instituição, ela se relaciona com o sistema penal. Mas, na prática, eu não consegui visualizar naquilo que ela se diferencia pela estrutura que já existe no âmbito do Departamento de Polícia Penal. Então, eu não sei se o Conselho Penitenciário foi em algum momento consultado ou se o Conselho Penitenciário já oficiou a Secretaria de Segurança Pública para que preste informações em que esta fundação está atuando para ajudar as atividades nas penitenciárias e nas cadeias públicas. Esse é um ponto que eu venho a trazer para os conselheiros. Eu vejo que existem diversas diretorias, existe uma composição, parece que já tem gente lá à disposição, já houve inclusive reuniões, mas eu não consegui visualizar na prática
e onde que está ocorrendo a atividade de apoio. Nós já estamos no mês de setembro, me parece que já tem gente nomeada desde o mês de maio ou junho para exercer as atividades lá naquela fundação. Então, eu gostaria de repente, trazer esse debate aqui para o Conselho, para a gente entender, de repente, como é que essa fundação vai se relacionar e se, de repente, é um órgão que a gente vai poder oficiar e pedir apoio também no âmbito da execução penal no Estado do Paraná. Esse é um assunto. O outro assunto que eu gostaria de trazer para o Conselho, e é um setor técnico que eu vejo que está crescente e é muito importante, ela se equipara quase a uma unidade penal, visto que muitas pessoas estão tendo benefícios concedidos alternativamente ao regime semiaberto ou até prisões provisórias, que é o setor de monitoração eletrônica do Estado. Nós temos uma das maiores operações do Brasil, se não do mundo, com cerca de 18 mil pessoas hoje monitoradas. A gente sabe que a monitoração é apenas uma condição, não é um regime próprio. Mas ele está sendo utilizado, por vezes, para substituir os espaços que não existem no regime semiaberto e até para presos provisórios, chamado semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Então, eu gostaria de saber também, presidente, se já houve manifestação do Conselho Penitenciário no sentido de buscar informações de como funciona e como está funcionando este setor de monitoração eletrônica e as assistências, se elas existem, eu ouvi dizer, no núcleo de políticas, no PEN, né, o núcleo de como se fosse de apoio às assistências para essas pessoas monitoradas. Se esse núcleo, como é que ele funciona, qual que é o efetivo? Eu penso, inclusive, que, de repente, eles poderiam estar fornecendo um relatório nos mesmos moldes que as unidades penais proporcionam para o Conselho. Eu não sei se isso já foi pedido pelo Conselho, se isso já foi debatido, então eu trago essas duas provocações aí para a gente, de repente, conversar ali, nós, entre os conselheiros, e verificar se é possível a gente buscar oficiar esses órgãos e entender um pouquinho desse funcionamento aí, para que se prestam, né? E se tem a estrutura adequada para este público que estão sendo... Conselheiro Torsten? Se os demais também, o conselheiro Torsten ficou paralisado na tela. Os demais conselheiros conseguem me ouvir? Sim, senhor presidente. Não sei se o conselheiro Torsten parece que travou a tela dele, não sei se é só para mim. Não, ele está se mexendo. Acho que ele caiu. Não, ele está de pé lá. Conselheiro Torsten, agora voltou. Cortou a fala final, travou essa tela. Travou? Muita informação. Não, mas era isso. A curiosidade de saber se o Conselho já tem algum ofício direcionado à Fundação de Apoio, para que se presta e para que está funcionando. Essas pessoas estão lá nomeadas, qual foi o apoio prestado no âmbito do serviço penal já, né, visto que já faz alguns meses que estão nomeados. Provavelmente já estejam recebendo salários para isso. E no âmbito da monitoração eletrônica, a Central de Monitoração e o NUPEM, direcionar também o ofício, eu acredito que deveria ser nos mesmos moldes que as unidades penais preenchem o ofício de inspeção prévia, visto o caráter de acompanhamento dessas pessoas que estão ali monitoradas. Então era isso, senhor presidente. Com relação à Lei Complementar 250 de 2023, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação de Apoio à Atividade de Segurança Pública, nós temos aí, legalmente falando, a participação em 2 artigos, o Conselho Penitenciário diretamente. Então, nós temos ali, a Fundação ela tem a obrigatoriedade de especificar o plano de trabalho anual proposto pela Fundação, fixar metas a serem atingidas, os respectivos prazos de execução, bem como os critérios de avaliação de desempenho mediante indicadores de excelência dos serviços e produtividade, dentre outros, a ser previamente avaliado e aprovado pelo Conselho Penitenciário do Estado. Isso ainda não chegou para nós, mas vai ter que vir em algum momento aí futuro próximo, sabe? Então, esse é o primeiro artigo que trata da fundação. Então, artigo 24, a linha B
Inciso 3º, a linha B da lei que criou a FAASP. Tá? Esse é o primeiro artigo, e o segundo é o artigo 27, que caberá à FAASP promover a ampla divulgação por meios físicos e eletrônicos dos relatórios sobre a execução dos contratos de gestão, contemplando os demonstrativos orçamentários e financeiros, bem como os pareceres das instâncias da Secretaria, da CESP, nesse caso, competentes pelo acompanhamento e avaliação, devendo ser encaminhado cópia ao Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Ainda não chegou também, conselheiro Totti. Então, por ser nova, essas duas pendências legais ainda não vieram ao nosso conhecimento. Podemos provocar previamente. Daí, nesse caso, só vou pedir a gentileza para o conselheiro só fazer uma solicitação, às vezes, do quesito, dos quesitos, né? Provocando aqui o conselho, a gente já encaminha e já monta um protocolo solicitando as informações que forem pertinentes àquilo que o conselheiro desejar ter a informação. Isso com relação à FAASP. Com relação ao item 2, que é a monitoração eletrônica, esse ano, em virtude dos nossos relatórios de inspeção não terem sido, das unidades penais ainda terem sido verificados, nós estamos só aguardando a verificação deles para encaminhamento dos de monitoração, que envolvem cerca de 17 postos de monitoração eletrônica nos mesmos moldes do de inspeção. Nos anos anteriores, nós temos os de monitoração eletrônica, para saber a quantidade, quem está, onde que está. Se o conselheiro precisar também, daí nós temos acesso a essas informações. Não tem problema nenhum também. Só desse ano ainda não foi enviado de monitoração eletrônica, nos mesmos moldes do de inspeção. Não sei se o conselheiro conseguiu compreender aquilo que eu disse com relação aos 2 itens. Sim, presidente, consegui compreensão. Aí só com relação ao primeiro item, eu só vou pedir, se caso tenha algo a mais que o conselheiro precise de informação, só com um e-mail mesmo, pode ser simples do conselho, com os quesitos, e a gente já pede via ofício para a FAASP imediatamente. Chegando para nós, a gente já encaminha. Não precisa nem... Perfeito. Eu vou fazer um estudo sobre a regulamentação da FAASP, para que a fundamentação seja baseada na própria criação da fundação e a gente possa encaminhar daí, de repente, na próxima reunião, a aprovação do requerimento dele. Está ótimo, conselheiro. Está ótimo. De algum outro conselheiro ou conselheira que gostaria de acrescentar algo mais sobre assuntos gerais? Senhor presidente. Com a palavra novamente, conselheiro Tarsten. Eu estou meio falador hoje, mas é que eu sobreveio vários questionamentos desses últimos dias aí, de várias fontes de informação, que são os policiais penais, né? Nossas cadeiras que representam tanto a Vossa Excelência, o presidente, como nós aqui também, né? Como membros do Conselho Penitenciário. E uma das informações que chegou para nós trata-se da morte de um preso na casa de custódia de Piraquara. Um preso que parece que estava na situação de cadeirante. E este preso, ele havia sido transferido no mesmo dia e em pouco tempo, assim, em questão acho que de minutos ou no máximo em 1 hora, ele acabou falecendo na casa do custódio de Piraquara. Eu lembro que nas reuniões passadas nós fizemos também um debate sobre as condições de atendimento técnico, principalmente na área de saúde, nas penitenciárias do Estado do Paraná, né, visto a falta de profissionais para atender essa área. E de outras assistências também foram citadas, né, algumas coisas. E só que chama atenção este fato do cadeirante, né? A informação chegou pelos policiais penais e eu queria ver se o Conselho nos permitia, né, apresentar uma proposta de buscar informações para ver se realmente aconteceu esse fato de esse cadeirante ter sido transferido no mesmo dia vir a falecer por condições de saúde na casa de custódia de Piraquara no corrente ano. Me parece, as informações que me foram trazidas, ocorreu aí dentro do período dos últimos 40 dias, aí, 45 dias, 2 meses. Não sei precisar exatamente a data. Da mesma forma, daí nesse caso, conselheiros, tendo os quesitos, pode provocar o conselho e a gente já pode oficiar via protocolo para ficar público a todos os conselheiros interessados, para que a gente provoque o gestor daquela unidade, traga as informações que forem necessárias para a elucidação desses fatos ao Conselho Penitenciário. Aí só peço a gentileza para o conselheiro também, assim que tiver posse das informações os quesitos, né,
Encaminha ao conselho, avisa, a gente já protocola e já também, através do conselho, solicita as informações que forem pertinentes aí e atendam a demanda do conselheiro Thorsten. E Obrigado, também senhor do Conselho presidente. Penitenciário. E tudo que a gente Trago nas tem próximas aqui no reuniões. Conselho, nós colocamos nas atas, né? E todos os protocolos do Conselho, todos os conselheiros têm acesso. Então, é bem público, inclusive as nossas atas estão sendo publicadas, porque hoje, por exemplo, a web deu uma falhada, né? Com o conselheiro Thorsten, o sistema web Confim. Então, nós temos aquele canal no YouTube, nós temos o outro link que é utilizado pelo próprio Tribunal de Justiça, Teams, algo assim, que foi criado 3 links, justamente, se um falhar, nós temos os outros para dar continuidade aos serviços do COPEN, e como é tudo público e notório, ficar ali exposto para que todos que têm interesse observarem, né? Inclusive, se puderem dar sugestões lá, nós temos também lá o canal do @COPENPR, para que os conselheiros possam acompanhar e sugerir o que pode ser modificado. Que é ali que serão feitas as futuras entrevistas, né, com as pessoas envolvidas junto ao conselho, e também para que indiquem ao Conselho Penitenciário as pessoas ou as autoridades que possamos convidar para que tragam informações que possam aqui colaborar com a construção do nosso sistema penitenciário paranaense. Tá bom? A palavra está aberta ainda. Não havendo, então, conselheiro ou conselheira que queira se manifestar, já convido a todos para a próxima sessão, que vai ocorrer no dia 17/9/2025, às 14 horas, na forma híbrida também. Já agradecendo a presença de todos, conselheiro Thorsten, conselheiro Vani, conselheira Luana, conselheiro Miguel, conselheiro Júlio, conselheiro Quinupa, conselheira Jane, conselheiro Osvaldo, conselheiro Bremer, conselheiro Antônio Quinupa, e também o Vani, já falei, conselheira Érica, que está no móvel, e os demais conselheiros que justificaram aí as suas ausências. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima sessão. Declaro encerrada a presente. Obrigada, boa tarde a todos, até a próxima. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Um bom trabalho. Até a próxima. Tchau, conselheiro Miguel. Tchau também. Conselheiro Júlio. Tchau.